Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco de como funcionam as formações básica e avançada oferecidas pela Academia Brasileira de Tricologia. Antes disso, deixa eu me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Eu me chamo Ronaldo, sou terapeuta capilar integrativo, formado pela Academia, e hoje eu estou aqui para explicar para vocês um pouco de como que funciona entrar nesse mercado que cada vez mais cresce no Brasil e no mundo. Haja visto que a gente tem muitos clientes com disfunções capilares e cada vez mais esses clientes buscam os espaços de beleza, clínicas de estética e profissionais autônomos em busca de uma solução. Então, se você é um profissional da beleza ou se você é um profissional que deseja entrar nesse mercado, fica aqui que esse vídeo é para você. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vamos lá. As formações básica e avançada oferecidas pela ABT, elas juntas formam uma formação técnica em terapia capilar. Nós ainda estamos falando de uma profissão não regulamentada, então você escolher uma instituição que te traga todo um embasamento científico faz toda a diferença, porque você vai levar para os seus protocolos as informações embasadas em ciência. Então a academia ela é uma das pioneiras na formação de novos terapeutas e tricologistas, já tem mais de 15 anos de mercado. Então lá atrás, quando ninguém falava ainda sobre terapia, a ABT já estava com as suas formações exatamente visando esse futuro que acontece agora, com muitos clientes do embelezamento tradicional apresentando patologias tanto no couro cabeludo e também problemas de fios que podem ser auxiliados, podem ser melhorados com muitas ferramentas que a terapia capilar oferece. Então, na ABT, essa formação técnica em terapia capilar está dividida em duas fases, a formação básica e a formação avançada. São estudos que se complementam e eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. Primeiro, vamos falar da formação básica em terapia capilar. Independente do formato que você fizer essa formação, ela tem 80 horas de carga horária. Então, isso significa que se você estiver na região que esse curso acontecer na modalidade modular, que são 5 encontros de 2 dias, você vai ter, nesses 5 encontros, 80 horas que serão distribuídas nesses encontros, certo? Essas 80 horas compõem a formação básica, que de básica ela só tem o nome. E em alguns lugares, como é a região que eu moro, que é em Teresina, ele acontece na forma semi-intensiva. Essa modalidade semi-intensiva, essas 80 horas, ao invés de serem distribuídas em 5 encontros de 2 dias, ela é distribuída em 2 encontros de 4 dias. Lembrando que essa formação, tanto básica quanto a avançada, ela é 100% presencial. Então não tem dentro dessa formação não vai ter uma parte online. Tudo é presencial, você ali com o professor, e são professores que estão aí no Brasil inteiro. Hoje o corpo docente da academia é um dos maiores no mercado e eu vou falar para vocês um pouquinho depois sobre isso. Mas ainda falando sobre a formação básica, o que o aluno pode esperar dela? Nessa formação básica você vai entender um pouco sobre os sistemas corporais, você vai correlacionar o que ele tem de importante que tem a necessidade de você entender sobre os sistemas corporais, né? Qual é a relação ele tem com o sistema capilar. Então você precisa entender um pouco, porque na terapia capilar nós não atuamos só na dor. O profissional que hoje tem uma formação técnica, ele tem a capacidade de direcionar esse cliente final para outros profissionais. Já visto que, por ser uma formação de nível técnico, o profissional que atua nesse mercado, ele tem um limite. Então quem é terapeuta capilar que não tem outras formações na área da saúde, eles não podem atuar numa esfera médica. Então você não pode pedir para um cliente tomar uma medicação, você não pode pedir que ele suspenda uma medicação. Por mais que algumas pessoas possam ter esse conhecimento, ou já sejam formadas, né, em outras áreas da saúde, você precisa entender ali a sua esfera de atuação para que você possa atuar de uma forma responsável. Então, se você identificar que algo já está ali dentro do seu limite, é a hora que você precisa da ajuda de um colega para que você possa, de fato, ajudar aquele cliente na causa daquele problema, certo? Então, nessa formação básica, você vai entender um pouco, o aluno vai entender um pouco sobre esses sistemas corporais, a relação que ele tem com o sistema capilar, como eu já falei para vocês, vai entender um pouco sobre as ferramentas iniciais que a terapia tem, que a ciência já estudou até aqui. E aí, quando a gente fala sobre ferramentas, a gente está falando de vários recursos. Então, nós temos aí os fitoterápicos, temos os aparelhos e, entre outras coisas, o aluno aprende a principal coisa que ele vai buscar dentro dessa formação.
que é exatamente a desenvolver um raciocínio clínico para que ele possa ser o mais assertivo possível nos seus protocolos. E aí, quando a gente fala de raciocínio clínico, é exatamente a aprender a identificar, a olhar para um couro cabeludo e entender que característica aquele couro cabeludo está apresentando para você identificar o que está apresentando ali naquele cliente. E aí eu costumo sempre falar nos meus treinamentos que o profissional da terapia ele é um detetive, né? Ele vai montar uma espécie de quebra-cabeça daquela pessoa para que a gente possa montar um protocolo e identificar qual é o recurso correto vai ser utilizado naquele caso. E aí dentro dessa formação básica, que como eu já falei para vocês, ela pode acontecer em encontros de 2 dias ou encontros de 4 dias, o aluno ele vai ficar imerso nesse conhecimento para que ele já saia minimamente pronto para fazer uma boa anamnese, que seria esse momento inicial do cliente com o seu paciente. Então, isso é ensinado na terapia capilar. Além disso, vai entender um pouco também sobre princípios ativos, vai falar sobre as ferramentas fitocosméticas. Então, quando a gente fala de produtos cosméticos para a terapia capilar, estamos falando de produtos que vão ter muitos fitoterápicos. Então, dentro desse cenário, a gente tem os óleos essenciais, que hoje é uma ferramenta potente e muito poderosa quando a gente fala das terapias integrativas. Temos aí os aparelhos, que são as luzes de baixa potência, os lasers, que também são ótimos aliados. Temos vários outros aparelhos no ramo da eletroterapia, e aí se encaixam a alta frequência, as microcorrentes, o peeling ultrassônico. Então nós temos aí muitas opções que você, como terapeuta capilar, ou que deseja entrar nesse mercado, vai poder utilizar para trazer mais conforto, mais calmia e ser assertivo nos seus protocolos. Então, nessa formação básica, que acontece dessa forma que eu falei para vocês, terá sempre um docente da academia. Já falando agora um pouco sobre a ABT, ela tem mais de 15 anos de mercado, é uma referência no cenário de formação de novos terapeutas e tricologistas, e por ser também uma das pioneiras, se não a pioneira. Então hoje ela tem o maior corpo docente, temos aí mais de 90 professores, todos eles com um nível muito alto de conhecimento, exatamente para transmitir para esse profissional que está ali no início a forma correta de ingressar nesse mercado. Então isso faz toda a diferença, são professores que são preparados pela academia para que esse conhecimento seja transmitido de uma forma menos, como que eu vou falar para vocês, de uma forma mais fácil, mais amena, de forma que você consiga sair de uma formação dessa, ainda que básica, e já conseguir aplicar nos seus protocolos no dia seguinte aquilo que você aprendeu. Além disso, o que hoje inclui no investimento para quem vai fazer esse passo inicial da formação pela ABT? Um livro científico. Esse livro, ele é editado, esse aqui, por exemplo, que eu estou com ele, já é a 4ª edição, porque assim como o embelezamento tradicional, que tem tendências e ano a ano aparecem novas opções de cores para aquele profissional que trabalha com as cores, na terapia capilar também acontecem muitas situações em que é necessário que esse profissional se atualize. Então, para quem deseja trabalhar no mercado da terapia e da tricologia, estudar é fundamental e é algo que você não vai parar mais. Então, sempre que surge um assunto novo em que isso vira um tema, né, tanto do cliente final quanto dos profissionais que trabalham com terapia, é necessário fazer a edição desse material. Então, por isso ele já está na 4ª edição. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos nós tivemos aí uma pandemia, onde tudo mudou, a nossa rotina mudou, então as pessoas com essa mudança brusca de rotina tiveram aí o sistema capilar impactado, exatamente por essa mudança que ninguém esperava. Então foi necessário ter estudos para entender por que o cabelo não parou de cair para algumas pessoas que tiveram aí o Covid, e tudo que está relacionado a essa queda que veio proveniente dessa situação. Então, por isso foi editado, né, uma edição, e esse livro ele contém aí informações para que esse profissional se mantenha informado do que acontece, né? Porque daí quando você entende exatamente ali embasado em ciência, você consegue transmitir mais segurança para o seu cliente, você consegue dialogar com ele de uma forma que ele consiga entender a importância de buscar um tratamento e com um profissional, né, competente que já tenha esse embasamento técnico para fazer esses protocolos, tá? Então, por isso esse livro, somente ele já vale o valor do investimento, tá, gente? Então, quem tem a oportunidade de ter esse material, que é um material exclusivo para os alunos que fazem a formação básica da academia, ele já sozinho é uma obra.
tem protocolos, fala sobre princípios ativos, fala sobre os aparelhos que você vai atuar nesse momento inicial, porque a gente está falando de uma formação básica. Então, é um livro que ele serve como uma pronta referência para você posteriormente, né? Porque as dúvidas elas vão surgir sempre. Então, trabalhar com terapia vai ser algo muito dinâmico, porque cada pessoa é única. Então, cada protocolo também é único. O que serve para mim pode não servir para você que está assistindo, pode não servir para o seu outro cliente. Então, trabalhar com terapia é exatamente isso. É você se convidar a pensar e a analisar cada situação de forma única. Então, essa nossa singularidade, ela traz algo que é muito poderoso. Porque se você começa a entender um pouco mais sobre essas ferramentas, você já começa a ter mais segurança nos seus protocolos. Então, a formação básica, ela é esse caminho inicial. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muitas pessoas, quando eu vou visitar ou eu faço algum treinamento, elas me falam a seguinte frase: eu já fiz um curso pela internet, e aí já se classificam como terapeutas capilares. E aí quando você vê que aquela pessoa está diante de um problema minimamente complexo, ela não sabe que recurso utilizar, ou ela usa um protocolo pronto sempre para todos os clientes. Então, por esse motivo, eu vim aqui e falar para vocês um pouco sobre esse caminho inicial para você entrar nesse mercado. Então, independente de se você é um profissional cabeleireiro ou se você já atua na área da saúde capilar, ter essa formação, ela vai trazer para você todo um embasamento e uma forma diferente de você olhar cada cliente, de você olhar cada ferramenta, de você entender melhor o máximo que você pode retirar dessas ferramentas. Então, faz toda a diferença. Isso fez diferença para mim quando iniciei na terapia capilar. Então, em outro vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como foi o meu início, mas, resumidamente, eu vim da área comercial, vendia outras marcas e outros produtos, sempre me identifiquei com isso. Mas quando eu descobri a terapia capilar, isso para mim foi um divisor de águas, porque eu entendi que o mercado, ele não vai ser mais o mesmo, e ele sempre vai ter pessoas precisando de ajuda. E aí não há como você ajudar o outro se você não tem um embasamento, se você não tem uma preparação. Então, as formações da ABT são essa preparação, certo? Então, aqui é o livro da formação básica. Sempre que você olhar esse layout em várias empresas do Brasil que representam essa instituição, você pode ter certeza que é uma formação com muita seriedade, com muito respeito e com muito embasamento técnico, que hoje é muito necessário para quem quer ingressar na área da terapia capilar, certo? Bom, gente, dito isso, nós temos aqui a formação avançada em terapia capilar. Então, a formação avançada é um estudo complementar que se junta com a formação básica e oferece ao profissional uma certificação extra como técnico em terapia capilar. Então, são mais 80 horas distribuídas nas mesmas modalidades que a formação básica. Então, vai ter lugares no Brasil que terão 5 encontros de 2 dias, sendo um a cada mês. Normalmente, finais de semana ou início de semana, isso varia de lugar para lugar, porque cada região tem a sua particularidade. Aqui, por exemplo, que é de onde eu estou falando, acontece normalmente iniciando aos domingos, né? Porque aqui acontece na modalidade semi-intensiva. Então, o curso começa domingo, aí segunda, terça, quarta. Aí pronto, fez a primeira etapa, aí os outros 4 dias normalmente acontece um mês depois. E aí também começa no domingo, segunda, terça, quarta. Mas vai ter lugar que vai ser tipo segunda e terça, e no mês seguinte segunda e terça, e assim sucessivamente até dar os 5 encontros, né, que totalizam 10 dias quando é modular. Muitas pessoas perguntam, Ronaldo, mas a carga horária é a mesma? Sim, gente, é a mesma. O que acontece é que nesses encontros de 4 dias, o curso começa mais cedo e termina mais tarde. Mas no final, a carga horária ela se completa, né, com 80 horas, tanto para a formação avançada quanto para a formação básica. E no curso modular, ele acaba começando uma horinha mais tarde e terminando um pouco mais cedo, e aí, porque como tem 2 dias a mais, dá para distribuir de uma forma que não fique tão intenso. Por que tem essas duas modalidades? Porque em alguns lugares há uma questão aérea, levar esses professores para regiões das mais diversas do Brasil é algo que exige de fato uma atenção muito grande, embora hoje a academia conte com mais de 90 docentes, isso ainda é um desafio, porque cada vez mais a terapia e a tricologia, elas crescem de uma forma exponencial. Então hoje nós encontramos essas formações em outros países. Na Alemanha, encontramos essa formação em Portugal e em vários outros países onde a ABT já está presente. E na formação avançada, você tem um resumo técnico da formação inicial. Você vai entender um pouco mais sobre algumas outras ferramentas, então, noções sobre microagulhamento, sobre o que fazer, sobre como fazer,
Essa ainda é uma dúvida, a gente olha muitos profissionais no Instagram e nas plataformas sociais falando e fazendo muitos procedimentos de forma incorreta. E às vezes nem é porque aquela pessoa quer fazer daquele jeito, mas é às vezes falta de informação, falta de conhecimento, e às vezes ela assistiu um curso online onde ela não teve a oportunidade de tirar as dúvidas, e ali ela acaba fazendo aquele procedimento daquela forma. Então, por isso, hoje nós temos essas formações que são extremamente importantes para quem deseja ingressar no cenário da terapia capilar. E, gente, é isso. Se você é um profissional da área da beleza, busque esse tipo de conhecimento. E a tricologia, assim como a terapia capilar, ela tem muitos caminhos. E tudo isso hoje são possibilidades para você ingressar e ajudar o seu cliente. Então, hoje, nós temos profissionais que se identificam, por exemplo, com mudança de forma, são os famosos alisamentos. Então, você pode também entrar nesse mercado para trabalhar somente com esse tipo de procedimento, de forma responsável. Hoje a gente vê os cursos que, inclusive, temos oficinas voltadas para esse tema, de alisamento ético, que são cursos que vão ensinar a forma correta para quem deseja trabalhar com essa ferramenta. E aí, quando a gente fala de forma correta, ou alisamento ético, é a forma responsável de fazer esse procedimento, respeitando os limites de cada cabelo, respeitando como está a condição daquele couro cabeludo. E ali, com uma formação básica e avançada, com uma formação técnica, você consegue não só fazer isso de uma forma responsável, mas também saber como conduzir, caso você tenha um couro cabeludo que ainda não está preparado para ser submetido a uma química. Então, são muitas as possibilidades. Hoje, a terapia capilar é algo que está presente e você que não deseja fazer uma transição de carreira, mas é um profissional da área da beleza, por exemplo, é importante também que você tenha essas formações, porque você consegue trazer para o seu atendimento esse olhar terapêutico. Hoje a gente atende clientes de várias idades, com várias situações que a gente pode ajudar no espaço de beleza. E claro que aqui é só uma das opções, tá? Porque para você também que deseja fazer essa transição ou que você quer trabalhar exclusivamente com terapia capilar, você achou a formação correta, tá? Esse é o caminho inicial, certo? E a ABT ela é uma referência por ser a pioneira. Hoje nós somos uma das maiores, se não a maior instituição. Então você ter esse embasamento com uma instituição que é referência faz toda a diferença. Nosso corpo docente ele é composto por especialistas em tricologia, temos mestres, temos doutores, temos pós-doutores. Então todos eles com muita competência para transmitir esse conhecimento tão necessário nos atendimentos do embelezamento do cenário atual. Então eu espero que eu tenha esclarecido, né, um pouco de como é fazer essas formações através da Academia Brasileira de Tricologia. E se você é um profissional que se interessa, você pode procurar nas principais plataformas sociais a unidade mais próxima de você. Tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida e algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui nesse canal, só deixar aqui nos comentários e eu terei o prazer de trazer numa próxima oportunidade. Até lá!